Eu sempre investi em renda fixa, em investimentos seguros. A última vez que eu investi em bolsa de valores foi lá pelo ano de 2008, 2007. Já tem muito tempo que eu não coloco meu capital nisso. Mas desde que eu conheci o Bitcoin e as criptomoedas, eu vi e percebi que eu teria que ter uma parte do meu patrimônio nesse tipo de investimentos. Quer saber mais? Eu vou te contar por quê depois da vinheta. Bom, deixa eu falar primeiro só um pouquinho sobre mim para vocês verem tanto que eu sou conservador. Eu me formei em Direito, eu advoguei por quase 10 anos e eu me especializei em Direito Bancário pela Fundação Getúlio Vargas e eu trabalhava estruturando operação financeira, ou seja, eu era de um mercado extremamente conservador porque eu era advogado e advogados são conservadores por natureza e como investidor, e trabalhando no mercado financeiro, eu era também conservador. Eu tinha as duas principais características que faziam uma pessoa querer ser conservadora. Mas quando eu descobri a blockchain, quando eu comecei a estudar sobre criptomoedas, eu percebi que parte do meu patrimônio deveria estar lá. Hoje eu invisto pelo menos 20% do meu patrimônio em criptoativos. Mas fica aqui um disclaimer bem claro para você investidor. Você não necessariamente tem que investir isso tudo, esse percentual todo do seu patrimônio. Eu conheço gente que investe até 100%, mas não necessariamente isso é para você. Você tem que entender, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que você pode se expor à volatilidade, qual parte do seu patrimônio você pode colocar em criptomoedas. Mas de toda forma, vamos lá, eu vou citar para vocês 9 razões que me levaram a investir em criptomoedas e ativos digitais. A razão número 1 é porque é a primeira experiência de livre mercado da história. Nunca antes a gente teve uma experiência de um tipo de ativo que fosse movido apenas pela vontade de seus agentes. Ah, mas você pode falar, a economia americana é livre, existem economias livres na Europa. Ok, elas têm um certo nível de liberdade, apesar de poder se discutir essa liberdade. Mas 100% livre, livre de agência econômica, livre de banco central, livre de governos, o Bitcoin, pelo menos da história moderna, é a primeira experiência que a gente tem nesse sentido. A segunda razão, e ela é muito importante, o mercado financeiro é a última indústria que ainda não passou por um tipo de disrupção. A gente viu disrupção em todos os outros setores. A hotelaria passou por disrupção com o Airbnb, a gente viu o transporte individual sendo disruptido pelo Uber, a gente viu N outras empresas entrando no mercado de transporte e logística, Rappi, iFood, a gente viu o entretenimento ser totalmente atualizado com os padrões da Netflix. Vejam vocês que na semana que eu estou gravando esse vídeo, o valor de mercado da Netflix superou o valor da Disney. Mas o mercado financeiro ainda não teve nenhum tipo de disrupção. O mercado financeiro ele é extremamente arcaico. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente está falando de transação entre moedas estrangeiras, quando a gente está falando de câmbio, ainda acontece remessa de dinheiro em containers de navio. Ou seja, o governo brasileiro compra moeda americana dos Estados Unidos e em algum momento aquela moeda vai ser colocada num container e esse container vai ser trazido para o Brasil. Isso é totalmente arcaico, é totalmente velho. O máximo que a gente tem de inovação é na indústria do pagamento instantâneo, mas isso é muito pouco. Ou seja, o mercado financeiro precisa passar por uma disrupção, assim como a gente viu em todas as outras indústrias, e eu acredito que essa disrupção vai acontecer através da blockchain e das criptomoedas. A terceira razão, quando a gente fala do universo da blockchain, a gente está falando de uma economia de rede, uma economia descentralizada. Isso quer dizer que economia de rede são várias pessoas e vontades individuais, ponto a ponto, eu, você, sua mãe, seu tio, conectados sem necessariamente um agente intermediador. Aquela lógica da economia colaborativa, de outros serviços que a gente já viu por aí. O quarto ponto é que a gente muda o paradigma da confiança. Hoje, quando a gente fala em economia, a gente está falando em confiar em banco central e está falando em confiar em governo. E por trás dos governos e dos bancos centrais e dos agentes do mercado financeiro, existem pessoas. Você, então, está confiando na linha final naquelas pessoas que estão ali. Quando a gente fala em Bitcoin, quando a gente fala em criptomoedas, a gente está falando em confiar em protocolo computacional super seguro, pré-definido, imutável, com um ritmo, com um sistema de criptografia altamente avançado.
O Bitcoin ele tem o maior poder computacional da história, ou seja, a gente tem a disrupção do paradigma da confiança. A gente não confia mais em agentes, a gente confia numa tecnologia que é super segura, auditável e transparente. O quinto ponto é que o Bitcoin e as criptomoedas no geral são uma experiência de governança descentralizada. Isso quer dizer que todas as decisões importantes relativas ao Bitcoin são tomadas pela rede de usuários que oferece seu poder computacional para assim poder minerar aquela criptomoeda, processar aquelas transações que acontecem em rede. Ou seja, a gente tem uma experiência de governança e essa governança não está sujeita a agentes pré-definidos e com poderes, mas sim a decisões dos usuários que fazem parte daquela rede. Outro ponto que é muito importante, é um dos motivos que eu invisto uma parcela relevante do meu patrimônio, são as assimetrias dos ganhos. Existe um investidor muito famoso chamado Nassim Taleb que fala muito sobre a assimetria do ganho. Ele usa aquela estratégia chamada de Barbell Strategy, em que você coloca a maior parte dos seus investimentos em algo que é muito conservador e outra parte em algo que é muito ousado, muito arrojado. Basicamente, você corre menos riscos ou não corre risco nenhum onde que as pessoas estão dispostas a ousar e você é muito ousado, muito arrojado onde que as pessoas não estão dispostas a arriscar. Mas o ponto da assimetria do ganho é o seguinte: o mercado de criptomoedas ele é muito pequeno, ele é muito incipiente. No dia de hoje a gente está falando, por exemplo, que ele movimenta mais ou menos 180 bilhões de dólares por dia. Isso não é nada comparado a ouro, bolsa americana e em outros mercados. Por isso mesmo, ele existe a possibilidade de crescer muito de valor. Dá para ganhar muito valor, ou seja, dá para você ganhar muito dinheiro investindo em criptomoedas. Óbvio que existem seus riscos, óbvio que isso tudo te expõe à volatilidade, mas é aí que está a assimetria dos ganhos. Quando eu coloco R$1.000, R$10.000, R$100.000 em criptomoeda, eu sei que é exatamente aquele valor que eu vou perder, eu não vou perder mais do que aquilo, mas os ganhos da outra ponta são multiplicados exponencialmente em números que a gente não dá para controlar, eles são muito grandes. A razão número 7, eu já vi muita gente investir em criptomoeda por isso aí. Os bitcoins e as outras criptos, eles são inconfiscáveis. Se você é dono da sua chave privada, ninguém pode te tomar aquilo, a não ser, obviamente, que coloque uma arma na sua cabeça, mas aí a gente está falando do uso da força. Num cenário normal, ele não está sujeito a confisco da justiça, a confisco da Receita Federal, a qualquer outro tipo de ação humana que determine que você tem que transferir aquelas criptomoedas ou aquele Bitcoin para outras pessoas. Ele é 100% inconfiscável, salvo o uso de coerção, salvo o uso da força. Razão número 8. Todo o universo de criptomoeda, essa aqui é muito simples, mas mesmo assim vale a pena, é 100% digital. Você não tem nada analógico. Lembrando que eu disse lá, numa das primeiras razões, que o mercado, por exemplo, de câmbio, de exchanges, ele é extremamente analógico, ainda tem a troca de dinheiro físico para lá e para cá. O mercado das criptomoedas não. Mesmo o ouro, que é um excelente investimento e muito seguro, você ainda precisa do bem físico, você ainda precisa daquela barra de ouro ali para poder investir. A não ser assim, você não tem segurança. No mercado de criptomoedas, você tem uma segurança 100% digital e garante que você é o proprietário, o possuidor daquelas criptos de uma maneira totalmente tecnológica. A gente não está exposto a nenhum risco analógico. O Bitcoin e as criptomoedas, ainda que a gente for analisar eles só do aspecto de dinheiro, vale usar como dinheiro, não vale, se vale usar eu vou comprar porque eu estou apostando que lá na frente as pessoas vão querer usar isso, eles têm características que tornam eles mais eficientes de qualquer outro tipo de moeda, de meio de pagamento que a gente possa ter imaginado. Eles são maleáveis, eles são melhores divisíveis, eles são facilmente transportáveis, porque é 100% digital. Eles são facilmente transportáveis, são facilmente transacionáveis e são fungíveis. Essa é uma característica muito importante. A fungibilidade quer dizer que a própria tecnologia consegue transformar seus bitcoins em Ripple, quer dizer que consegue transformar seus Ripples em bitcoins para depois em ação da Petrobras. Essa é uma característica inerente das criptomoedas que é excelente para você poder investir. Então, eu falei para vocês 9 razões que me levaram a investir em criptomoedas, 9 razões que me motivam a alocar 20% do meu patrimônio em ativos digitais no Bitcoin, em todo esse novo universo. Agora eu vou trazer uma última razão, um motivo que não estava listado, a 10ª razão que me levou a investir em criptomoeda, e eu só descobri isso depois que eu já estava investindo, por isso que eu não listei como razões prévias que me motivaram a tomar a decisão.
Eu descobri que quando você investe em Bitcoin e criptomoedas, você está fazendo um hedge de dólar. O que isso quer dizer? Quer dizer que seu dinheiro, que aqui no Brasil é em real, quando você compra Bitcoin, quando você compra outras criptomoedas que são dolarizadas, você está protegendo. Se o real cai frente ao dólar, ou seja, se o dólar está ganhando valor, você também está protegendo seus investimentos. Isso é uma razão excelente para você poder investir. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, curte, deixa seu joinha, não se esquece de inscrever no canal, a gente vai fazer mais lista, trazendo conteúdo novo todo dia, acompanha Redação Nova Economia, acompanha todos os nossos programas para se manter informado e até a próxima.